Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo. Eu sempre falo que não é um podcast, é um bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminhos profissionais, em que a gente fala também muito de educação, né? Por atuar com educação, professora Clarissa, vou te apresentar daqui a pouco. Eu também gosto muito de falar de educação, porque eu acho que a educação é que transforma a vida da gente, né? Todas as pessoas. Então hoje eu vou receber aqui a professora doutora, é tão chique isso, professora doutora da FEA, USP de Ribeirão Preto, Clarissa Dourado, que além de tudo também é uma empreendedora, vai contar um pouquinho dessa história pra gente. E a gente estava batendo papo aqui antes, eu estava falando, né? Nossa, como você é nova para ser professora doutora da FEA, porque não é de qualquer escola, é da FEA. USP. Mas antes eu queria que você me contasse quem é a Clarissa. Não essa pessoa que é professora, que fez doutorado, a Clarissa que lá de criancinha pensou em que caminho queria trilhar, se foi uma escolha. Eu falo muito com jovem aqui que está naquele momento da escolha profissional, tal coisa. Aliás, o podcast nasceu por isso, na verdade. Muito legal. Eu, inclusive, eu sou da área de RH, né, na FEA também. Então, quem é a Clarissa antes de ser a professora Clarissa? Bom, Fabiano, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, nesse bate-papo, né? É sempre um desafio falar da nossa vida, né? A gente, enquanto professora, a gente está acostumado a falar sobre diversos assuntos, mas falar sobre nós mesmos, assim, eu acho que é um desafio. Então, obrigada. Eu acho que é muito legal ter um podcast sobre carreira, principalmente num modelo muito jovial, né? Os jovens hoje ouvem muito podcast, que perguntam muito para os alunos. Gente, o que vocês consomem, né? O que vocês gostam? O podcast está em alta. Bom, quem é a Clarissa, né? Eu nunca tive muito assim, eu quero ser professora, a minha vocação. Eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Desde criança eu sempre fui muito curiosa, assim. Eu sempre pegava as coisas, fazia. Eu vou denunciar a minha idade aqui, né? Eu assisti acho da TV Cultura, O Mundo de Bikman. Nossa, eu só era apaixonado por aquilo. Que tinha o Lester, né? Sim. Tudo que eles faziam eu tentava fazer em casa. Todos os experimentos e tal, minha mãe me olhava e falava, vai lá, faz. Como era legal aquele programa, né? Muito. É uma pena que ele deixou de existir. Então, como eu sempre fui muito curiosa, assim, eu acho que a pesquisa meio que vem um caminho natural. Então, assim, eu estudei escola pública minha vida inteira, né? Ensino fundamental, ensino médio. E aí, quando eu fui escolher, né, a graduação, acho que a gente decide muito novo o que a gente quer. E, na verdade, eu não sabia o que eu queria. Eu tinha ideias de coisas que eu gostava. E eu gostava de muitas coisas, assim. Eu ia muito bem em matemática na escola. Eu ia muito bem em história, em geografia, péssimo em português, assim. Mas você tinha um pezinho na exatas e um pezinho na humanas. Na humanas, assim, apaixonada por literatura, mas eu detestava gramática. E aí, quando eu fui pensar no vestibular, eu prestei artes visuais na Unesp, não desenho nada, né? Eu achei legal. Tirou o artes visuais. Fui fazer a prova de desenho, claro que eu não passei, porque eu não desenho nada. E eu achei interessante, assim, isso foi em 2005, 2006, agora eu não vou lembrar. E aí a gente tinha o começo do ProUni também, né? Que é uma forma de acesso à universidade por meio de bolsas, né? Nas universidades particulares. E aí eu consegui uma bolsa numa faculdade em Piracicaba, que é a Unimep, né? De turismo. Falei, vou prestar turismo. Fui até a faculdade, fiz matrícula, falei, cara, não é isso que eu quero. Aí eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, eu quero fazer cursinho e eu quero tentar uma universidade pública. Então, a partir daquele momento, o meu objetivo era entrar na universidade pública, né? Então, a gente tem várias opções de ingresso hoje no ensino superior. A gente tem a universidade pública, a gente tem o FIES, que é o financiamento para as universidades particulares, a gente tem o ProUni, que é uma forma de acesso de bolsa integral. Então, é bom a gente falar isso para as pessoas poderem conhecer também, né? Isso é importante, assim, lógico, você é bem mais nova do que eu, mas na minha época isso era muito mais difícil, você não tinha muito acesso. Né? E assim, eu vim de escola pública, então você tem uma defasagem educacional muito grande, principalmente na área de exatas. Apesar de gostar muito, a hora que você chega para fazer um vestibular da FUVEST, da Unesp, é um baque muito grande. Só que quando eu saí do terceiro colegial, fui para a segunda fase da FUVEST, na época eu prestei marketing, mas não passei. Aí falei, não, quero fazer cursinho e tal, e prestei administração na Unesp em Jaboticabal. E passei. E foi muito legal, assim, né? A Unesp, ela tem um clima um pouco diferente da USP, assim, né?
num campus diferente. Apesar de ser uma pública também, estadual apesar também. de ser uma pública, estadual, USP, Unesp, Unicamp, cada uma tem sua cara, né? Exatamente. Eu falo assim, cada uma tem ali a sua cultura organizacional, né? Se a gente puxar aqui pro lado do RH. Então, você chega na Universidade de São Paulo, ela tem a carinha dela. Na Unesp é outra história, assim, na Unicamp também. Então, é interessante que a gente conheça e veja onde a gente se identifica. É engraçado que a própria USP, a FEA USP, quando você pega a de São Paulo e a aqui de Ribeirão, são duas escolas completamente diferentes. Totalmente distintas. Apesar daqui ser a filha, né, da FEA São Paulo, é outra escola, né? A gente está em outra cidade, a gente está no interior de São Paulo. Então, tudo isso faz com que a universidade ganhe outra forma, outra cara. Então, eu fiz em Jabuticabal, né, que é a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, e colocaram administração lá. Então, isso foi bem interessante, fazer faculdade. Porque aí já é um outro contexto. Um outro contexto. E aí, assim, logo que eu tava no segundo ano, eu passei num concurso na Universidade de São Paulo. Então, eu tô na universidade há 16 anos. Mas aí como técnico administrativo. Então, eu ensino médio, né? Mas me ajudou muito, tá? Já ali naquele ambiente, já trabalhava, né? Tava ali na universidade. E aí, quando eu terminei a graduação, eu falei, poxa, e agora, o que eu vou fazer? A vida inteira eu só estudei. A minha vida inteira eu me identifiquei como estudante, profissão estudante. Aí eu senti que estava faltando alguma coisa. Aí eu resolvi fazer mestrado. Né? Aí eu vi um mestrado que se adequava mais à minha realidade, ali com o horário de trabalho e tal. E aí eu fui para a UFSCar, para a Federal de São Carlos, que também adoro a UFSCar, né? É outra cara também. Outra cara, completamente diferente. E eu fiz um mestrado em gestão pública. Aí eu estudei lá. Aí foi aonde eu comecei a entrar no mundo do empreendedorismo, né? Lá eu estudei incubadoras de empresas e aceleradoras, comecei a conhecer as startups. E a UFSCar é forte nisso, São né? Carlos é a capital da tecnologia, né? Sim, então tinha um dado que eu não sei se está atualizado, que a cada 100 pessoas em São Carlos, pelo menos uma tem doutorado. Então, São Carlos é uma cidade que ela tem uma vibe da inovação, do empreendedorismo, onde você chega, parece que tem uma ideia nova. E, quando a gente pensa na IA agora, a UFSCar tem uma estrutura para desenvolvimento de startups de IA que é fenomenal. Tem. E assim, é todo um ecossistema, né? Porque São Carlos tem a USP, tem a UFSCar, tem a Embrapa, aí ali perto tem a Embraer, aí hoje tem o Novolab, tem incubadora. Sim, é aquele conceito do ecossistema que é fundamental para a inovação. E aí, me aproximando, eu comecei a ficar muito curiosa sobre quem eram as pessoas que empreendiam. Quem é a pessoa que funda uma startup, né? O que diferencia essa pessoa de uma outra pessoa que não funda startup? Características empreendedoras. As características empreendedoras e principalmente os marcadores. Então, assim, origem social importa, onde ela estudou importa, as redes de contato dela importam, né? Os títulos dela importam. Eu ficava muito curiosa com isso. E aí eu fui fazer doutorado também na UFSCar. E aí a minha pesquisa voltou mais para os empreendedores, né? E eu fui fazer doutorado na engenharia de produção. Então, eu sou doutora em engenharia. Né, lá na UFSCar. O seu currículo é maravilhoso, porque você vai pulando de uma coisa para outra. Eu falo assim, eu passei por quase todas, né? As universidades públicas de São Paulo, faltou a Unifesp, que eu não, ainda vou fazer alguma coisa lá. Mas eu acho legal a gente transitar, a gente conhecer pessoas diferentes, outros ambientes. Eu acho que isso revigora a gente. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de explorar. Eu acho que é isso, assim. Eu não sou muito fechada, a minha vida é essa. Não. O que tem de oportunidade aqui, né? O que eu posso explorar, o que eu posso conhecer? E aí, fazendo o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche na Inglaterra, na Universidade de Lancaster. E lá, andando, assim, um dia eu ouço um rapaz falando no telefone em português. Aí eu cheguei e falei assim, moço, de onde você é? Eu sou do Brasil também. E a gente acabou ficando amigo. Isso foi em 2019. E aí em 2019 eu já dava aula também, né? Já comecei a dar aula nos cursos de administração aqui na região de Ribeirão. Ainda como doutoranda? Ainda como doutoranda. E para entender mesmo se eu queria ser professora, né? Porque assim, dar aula é um desafio. Sim, demais. Não é simplesmente eu chegar numa sala de aula e botar um slide e ler o slide. Não, ainda mais hoje. Não se você fizer isso, o aluno olha para sua cara e ri da sua cara. Vai rir da sua cara, entendeu? Então eu tenho que entender a realidade do aluno, eu tenho que entender o vocabulário do aluno, eu tenho que entender as expectativas desse aluno, dessa aluna. Que são diferentes de um aluno de uma escola pública para um aluno de uma escola privada, né? Totalmente diferente. Então, assim, eu comecei dando aula na Unifafib, em Bebedouro, que é uma universidade mais regional. Depois dei aula na UNAERP, que ela já pega a nossa região, que é uma universidade com uma projeção maior. Tá. E eu acho que isso vai moldando também as minhas experiências, né?
E em 2019 eu fui pro sanduíche, aí conheci, né, esse rapaz. E aí quando a gente voltou pro Brasil, foi em 2020. Eu voltei... Na pandemia. Eu voltei no dia 15 de março, no dia 16 fecharam os portões. Então se eu tivesse atrasado um dia, eu ia ficar, né, na Inglaterra, presa lá. E aí o que eu ia fazer? Sem bolsa, sem nada, né? Porque eu tinha conseguido uma bolsa da CAPES pra ir e tal. E aí, quando a gente voltou, eu precisava continuar meu doutorado e entrevistar os empreendedores, né? E aí, um professor me mandou uma chamada de aceleração da Samsung. Falou, Clarissa, entra para você entrevistar, né, os empreendedores, as empreendedoras. Eu falei, poxa, que legal, mas eu não tenho startup. Conversei com esse amigo meu, falei, cara, o que você está pesquisando, né? Ele pesquisava IA. Só que na época era IA para marketing. Sim. Mas na pandemia, que como era uma coisa de contexto global... Né? E aí as pessoas assim, eu não sou da área da saúde, mas com o que eu posso contribuir? Com que tipo de conhecimento eu consigo contribuir? Ele participou de um grupo de pesquisa que utilizava esse algoritmo, né, que eles estavam aplicando para análise de rede social, posts de Instagram e tal, aplicado para tomografia computadorizada, para identificar ali aquela mancha no pulmão. Momento do salto ali da IA, né? Que aí começou foi assim, começo da pandemia, não tinha forma de diagnóstico, a IA estava no berço ainda, sim. E aí que a gente falou, cara, a gente tem alguma coisa aqui, uma ferramenta de suporte ao diagnóstico. Sim. E aí nos testes a gente conseguiu chegar em 98% de assertividade. Então eu consegui analisar uma tomografia e ver se aquilo ali era Covid ou não. Que aí podia ser um câncer de pulmão, um aneurisma de pulmão e assim por diante. E aí a gente se inscreveu com essa ideia, nessa aceleração da Samsung, a gente foi aceito. E aí, assim, na minha cabeça era um curso. Eu falei, então vamos, eu te ajudo, você faz esse curso, né? Eu resolvo o meu problema e é isso. Só que em 2 meses a gente é uma startup e todo mundo falava, gente, aqui vocês não são mais pesquisadores, vocês são empreendedores. E aí foi onde eu me dei conta que eu estava empreendendo. Sim. Né? No meio do meu doutorado, aquele caos do doutorado, tal trabalho, tal pandemia. No caos da pandemia. No caos da pandemia. E aí a gente abriu nossa primeira startup. Foi legal, né? Com a startup a gente ficou como finalista num desafio de inovação da UFSCar, a gente teve papers aceitos, né, na área, né? A gente foi chamado para outros programas, mas além disso, aí começam os primeiros desafios de empreender, né? A sociedade, né? As pessoas que fazem parte da composição da equipe. A gente começou a perceber que a gente estava desalinhado. Então eu e esse amigo meu, a gente falou, vamos sair? E tudo bem, a gente saiu e paciência, não vamos mais ter nada, né? Só que a gente começou a ser procurado por pessoas que tinham interesse na solução. E eu era bem da parte de negócios, né? Eu não sou programadora, mas a minha facilidade é entender o problema e levar para a pessoa que programa e falar assim, olha, é esse problema. Com a pesquisa, né? Tem a ver com a capacidade de... essa capacidade de analisar o objeto e tangibilizar uma solução para aquele problema. Sim. Então, essa é a minha habilidade, é olhar e ver aquele problema e conseguir falar a língua do cliente e transformar, né, no idioma de quem vai programar. É um tradutor, né? É um tradutor. Então, eu conseguia captar muito bem isso. Então, a minha posição era uma posição de negócios, então eu participava dos soldados de negócio e tal, e a gente se dava muito bem, né, eu e o meu sócio. Então, a gente saiu, cada um foi tocar ali sua vida, e a gente começou a ser abordado novamente, né. Então, a gente falou, vamos montar outra startup? Um hospital muito grande de São Paulo veio conversar com a gente e falou, olha, a gente quer a solução de vocês, mas vocês precisam estar formalizados. Então, a gente resolveu montar a nossa segunda startup, né. Então, a gente montou, a gente chamou mais 2 sócios, né? Então, eram eu, mais 3, 2 da parte de programação e um médico. E a gente também continuou na área de suporte ao diagnóstico médico, utilizando inteligência artificial. Só que a gente expandiu da Covid para melanoma, depois para câncer de mama e acho que câncer cabeça-pescoço, né? A gente foi testando. Então, a gente com o tempo, né, com essa solução, a gente tentou validar, a gente buscou recurso, né? Então, a gente foi convidado para participar do programa de aceleração do Hospital de Barretos, né? Eles tiveram um bootcamp. Primeiro a gente entrou com bootcamp, depois a gente foi para a aceleração deles. Além disso, a gente participou de rodadas de investimento, né? Então, foi uma experiência... Todo aquele processo da startup. Todo o processo da startup, eu passei. Aceleração, a gente só não passou por incubação, porque na época ninguém podia ficar dedicação exclusiva. Sim. Então, assim, eu passei por tudo isso, pelos desafios, né? E você estava estudando isso, né? Eu estava estudando isso. Então, o que eu acho muito engraçado que eu falava para os meus professores, eu me tornei meu objeto de pesquisa. Porque o que é mais interessante, né? E aqui eu vou fazer um recorte que não dá pra gente generalizar.
Mas quando a gente fala em startup, principalmente startup que tem uma tecnologia envolvida, que tem uma solução muito robusta, você tem pessoas ali que tiveram alguma formação muito sólida acadêmica, seja uma engenharia, seja uma ciência de dados, seja uma administração, seja um doutorado. Quando você está num ecossistema, geralmente são essas pessoas, porque você tem instituição de ensino por trás, você tem fontes de financiamento que estão ligadas à pesquisa, você acaba atraindo essas pessoas, né? Justamente. Então, assim, eu acho que o fato de eu ser doutora em engenharia de produção, graduada em administração ali, né, por boas universidades, me dava uma certa autoridade de chegar numa mesa e ocupar um lugar na mesa. Sim, e eu tenho, e assim, a gente tem que fazer um recorte também que eu sou mulher, né? Então, como é empreender na área de tecnologia, na área da saúde, na área médica, que não é minha área, sendo mulher. Então, é um grande desafio, né? E aí a gente ficou um tempo com a startup, isso foi uma escola para mim. Eu acho que a startup me mostrou o que é resiliência, o que é ter objetivo, né, o que é trabalhar sem ganhar, porque quando você está empreendendo, você só está investindo, seja seu tempo, seja dinheiro, e trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, e principalmente a sociedade, ela é um casamento. Né? Ela é um casamento, vocês têm que estar muito alinhados, assim. E a gente não pode ter medo de falar assunto chato. A gente não pode ter medo de... Vamos fazer um contrato, vamos fazer um entendimento de sócios, vamos definir a função de cada um. E a sociedade tem uma coisa engraçada, que assim, se ela der muito errado, dá problema, se ela der muito certo, também dá problema. Dá problema. Mas assim, a gente teve... Acho que foi um grande ensinamento, sabe? Sobre como montar uma equipe, sobre objetivo, sobre como que a gente... traz, né, pessoas para estar junto com você, como você circula por um espaço, a importância de você ter boas redes de contato. Então, para mim foi uma escola, assim, né? Aí, com a pandemia, e aí escalou, né, a questão da IA, e aí chegou uma hora que também as grandes empresas já começaram a dominar o mercado, né? E a IA tá passando por esse problema. Eu participei agora de um projeto, desculpa te cortar. Imagina! De desenvolvimento de uma IA, e eles tentaram até uma verba da FAPESP lá pela Universidade de São Carlos. E não conseguiram, no final da história não teve a verba. Mas por quê? Porque no decorrer do processo, grandes IAs começaram a crescer e já não fazia mais sentido aquele projeto, né? É muito dinheiro envolvido. E aqui no Brasil a gente não tem tanto dinheiro na pesquisa. Não, a gente não tem tanto dinheiro. E assim, a hora que você vai para o mercado de capital, né, você vai captar recurso, eu acho que é um mercado agressivo, assim, né? A maioria das pessoas que querem investir, eles querem a solução pronta. Então, eles não querem ter o risco de apostar em você. Então, não, eu quero uma solução pronta. Todo mundo quer. Se eu tivesse a solução pronta, eu não estava buscando recurso. Eu penso assim, sabe? Então, a gente está fazendo uma aposta. Então, o mercado brasileiro de capital, né, principalmente para investimento, ele é mais conservador. Ele é pequeno, né? E eu acho que é por isso que ele acaba sendo conservador. E as soluções, né, já tem que estar validada, tem que ter uma POC, tem que ter um MVP, tem que ter tudo, assim. Quando você pega mercados mais maduros nesse sentido, né, você tem muito capital de risco, de investimento. Então, não só são grandes investidores, então eles estão mais expostos a um risco, né? O brasileiro, ele naturalmente é averso ao risco, né? A gente, pela nossa realidade, né, uma realidade de altos e baixos da economia, né? A gente tem aí cenários, às vezes, de alto desemprego. Então, o que você faz? É um país que ainda investe na poupança. Então, a gente tem que considerar tudo isso, mesmo quando a gente vai empreender. Mesmo que a gente está empreendendo numa área de inovação, né? Disrupção e tal. Ainda mais nisso, porque a inovação, e principalmente quando ela é disruptiva, ela embute um risco em si própria, né? Assim, é para dar errado. A grande parte dessas ideias não é que vai dar errado, ela não vai virar um negócio. Não. Assim, para ser inovação tem que ter uma exploração econômica, senão ela é uma invenção, né? Mas a questão você vai testar, você vai validar, você vai pivotar e você tem que ser resiliente para não ser apegado à ideia, né? Você tem que ser apegado Às vezes tem que mudar tudo. O que você está entregando de valor para o seu usuário, para o seu cliente e tal. Então, assim, empreender me trouxe muito essa visão do que é você se pôr no lugar do outro, do que é entregar o que o outro espera.
né, a questão de gestão, de lidar com diferenças entre os sócios, né? E à medida que vai alongando esse processo, os interesses das pessoas vão mudando também. Muda, porque são fases de vida, né? Até que chegou um momento que pra mim já, assim, faz sentido eu continuar ou não. Foi onde eu decidi tentar outras coisas. Então eu fiquei um tempo no Itaú também, fiquei 3 meses ali com desenvolvimento de produto, que era um programa para quem tem mestrado, doutorado, Summer Job Acadêmica, não sei se eles têm ainda esse programa. E aí depois eu optei por tentar carreira acadêmica, né? Aí eu falei, olha, eu já estava dando aula, tá? Eu falei, eu me reconheço, né, como docente também. Então, assim, a questão também quando você é uma pessoa muito aberta à oportunidade é que tem hora que as portas se abrem de uma vez. Nossa, eu conheço isso, porque eu sou assim, eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. É muito legal, porque a gente está sempre experimentando. Eu sou uma pessoa da experimentação. Só que ao mesmo tempo te traz um desafio, que é o desafio da escolha. Sim. Né? E aí toda vez que a gente escolhe alguma coisa, a gente está renunciando a outra. Né? Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Então foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento que eu falei, não, eu vou ter que decidir. Né? Nossa, era minha realização pessoal mesmo, a startup. Mas chegou um certo momento que ele já não estava mais fazendo sentido. Então a gente resolveu fechar. E aí eu foquei na carreira acadêmica, né? E aí eu passei no concurso da Universidade de São Paulo em 2024, em dezembro de 2024. E eu assumi em fevereiro de 2025 a função de docente, né? Na Faculdade de Economia e Administração da USP, né? Que é bom, a carreira docente no ensino público já né, nas universidades já é uma coisa. Estar na FEA da USP é o ápice, né, dessa... É desafiador, né? E às vezes eu estava conversando com um colega meu ontem que eu ainda falei assim, você consegue se apresentar como professor da USP? Porque eu tenho muita dificuldade ainda. Sim. Eu sinto assim, será que eu deveria estar ocupando esse espaço? Será que esse espaço é meu? Nossa, sabe que eu conversei... Você deixa... Tem tantas coisas que eu quero comentar do que você falou que eu não sei nem por onde começar. Mas pegando exatamente isso que você falou, essa síndrome do impostor, eu estava conversando essa semana com uma pessoa sobre isso. No sábado veio aqui o Marcelo Jabu, que é um treinador empresarial, né? Ele é formado em educação física, mas hoje ele faz formação de liderança. E a gente estava falando sobre isso, porque ele falou, olha, nossa, quando eu fui dar aula na GV, eu falava, será que eu estou nesse espaço? E aconteceu isso comigo, quando eu fui dar aula na FIA, eu fui aluno da FIA. Quando a FIA me convidou para dar aula, eu falei, gente, será que eu deveria estar aqui? A gente tem essa... Tem. E bate muito forte isso, né? Porque, primeiro, antes de eu passar no concurso, eu prestei alguns concursos, né? Não é uma coisa assim, pelo menos para minha trajetória, não foi tão simples. Não é né? assim. E aí, assim, eu prestei outro, não passei, aí comecei a entender a regra do jogo. Porque a vida é um jogo, né? Tudo que a gente faz, a startup é um jogo, sim. A academia é um jogo, né? A nossa vida pessoal ali é um jogo. Existem regras, né? E aí eu comecei a prestar e ficar em segundo lugar. E aí eu comecei a ficar muito frustrada, né? Assim, será que eu deveria estar investindo nisso, né? Será que eu tô pronta? Será que isso é pra mim, né? E aí a gente vai sendo testado, nosso limite, né, emocional vai sendo testado e tal. E aí quando eu fui prestar esse concurso, era um concurso que eu não ia fazer, tinha decidido já, não vou fazer, não tem por que eu fazer. E aí minha mãe me encheu muito o saco, Clarissa, é em Ribeirão, né? É dentro da sua casa, vai lá ver o que é. Não, sabe? Você já tem. Né? Não, você já tem. E eu acabei prestando e eu acho que foi muito interessante que um dos professores no final falou assim pra mim, que realmente eles disseram isso no primeiro dia. A gente quer alguém que venha e desafie a banca, afinal é um professor para a Universidade de São Paulo, né? Sim. E aí quando acabou o concurso e eles anunciaram o resultado e todos eles falaram, a gente tinha certeza que você não ia acreditar que era você que tinha passado. E ele chegou pra mim e falou assim, lembra que eu falei que a gente queria alguém que desafiasse a banca? Essa pessoa foi você. Você chegou e desafiou. Que é muito você trazer essa autenticidade, né? Eu acho que tem até uma questão assim, o que você está fazendo que é diferente? Então, eu gosto muito do mundo do trabalho, das novas relações. Como que o mundo do trabalho está se estabelecendo hoje, né? A gente tem todo o movimento de pejotização, né? De uberização.
essa ilusão que está se criando que todo mundo tem que ser empreendedor. Que todo mundo tem que ser empreendedor. Apesar de eu ser uma estudiosa do empreendedorismo, eu não defendo isso como realidade. Eu acho que o empreendedorismo é uma opção de carreira. Sim. Se você puder seguir, se você gosta, que sabendo bom. que precisa de competências sabendo muito... que precisa, né? Eu estou hoje numa disciplina na Universidade de São Paulo que é para ajudar os alunos de pós-graduação a se identificarem como empreendedores. É uma disciplina de gestão de pessoas, né, e formação de equipes para empreendedorismo. Então a gente dividiu ela em duas partes, que a primeira é: como que eu planejo uma carreira? Né? Como que eu sei que eu quero empreender ou não? Então assim, não dá para falar que todo mundo vai ser empreendedor, porque é uma coisa que a pessoa tem que ter como opção, sim, né? Sim. Não é uma obrigação. Que né? hoje é uma ilusão e em vários espaços a gente fala sobre isso, né? E eu tô tendo uma oportunidade esse ano completamente diferente na minha vida, que é a seguinte: meu filho está no 3º ano. E aí eu vou pegar alguns ganchos em algumas coisas que você falou. Por que o podcast surgiu? Eu sempre falei de carreira. Eu trabalhei muitos anos na Ambev e eu, em determinado momento na minha vida, eu saí de uma posição muito boa na Ambev porque aquilo me adoecia, eu estava doente, e eu larguei tudo para ser professor, porque era uma coisa que era um sonho da vida e tudo mais. E quando eu contava essa história para os meus alunos, eles falavam assim: como assim, né? E eu comecei a falar de carreira lá em 2007, 2008, lancei aquele primeiro livro ali pela Saraiva em 2009. Só que quando chegou ali por 2013, 14, mais ou menos, esse negócio de falar de carreira virou uma palhaçada, né? Virou o tal do coach. E aquilo me irritou de uma forma tão grande que eu falei: eu não vou falar disso porque eu não quero me misturar com esse negócio aqui. Mas depois, em um outro momento, lá por 2017, 2018, estava aquele grande desemprego que você falou aí de desemprego. Eu comecei a postar muito no LinkedIn sobre isso, sobre como você aproveitar esse momento que você estava desempregado. Eu estava vivendo um momento naquela época, Clarissa, que era assim: as pessoas da minha idade estavam ficando desempregadas e elas estavam perdidas, porque para a minha geração, que é a geração X, o nosso trabalho é a nossa identidade. E aí, essa pessoa com 40, 42, 45 anos ficava desempregada ali em 2016, 2017 mais ou menos, e ela não sabia quem ela era, na verdade, como pessoa. Ela tinha um sobrenome que era o João do Itaú. Sim, né? sim. E eu comecei a postar sobre isso, que virou esse livro aqui, que chama do Desemprego, a Recolocação, da editora Alta Books. Mas, mais uma vez, foi quando surgiu o projeto do Mais Que Um, ele surgiu como palestras que a gente fazia nas faculdades, várias pessoas, tivemos mais de 25 eventos, falando sobre o futuro do trabalho. Que legal. Como seria o futuro do trabalho. Parei isso por causa da pandemia e tudo mais. E ano passado, em janeiro, final de 2024 para início de 2025, meu filho lá com 17 anos, está no 3º ano agora, os amigos dele iam lá para casa, alguns já estavam no 3º ano, fazendo vestibular, e a gente discutia sobre esse assunto. O que você vai fazer? Mas por que você quer fazer isso? Ah, porque meu pai quer, porque minha família quer, porque é a profissão legal, é a profissão... E aí quando você estava contando a sua história de fazer vestibular de artes, depois vestibular de turismo, depois vestibular de administração... Me remeteu muito a isso, a esse momento que é muito cedo para você escolher. É muito cedo, eu fiz vestibular em 2007, 2008. A gente está em 2026, são quase 20 anos. O mercado mudou. Tudo mudou. As demandas mudaram, né? A gente tem a questão da internet, das redes sociais. Então, eu acho que você decidir muito cedo a carreira é um risco. Você nem sabe que carreira vai ter. Você nem sabe que carreira você vai ter. E eu acho que a gente tem que estar aberto também à mudança, né? Eu falo muito para os meus alunos, eu espero que vocês estejam satisfeitos com a escolha. E se não tiver, que vocês parem a tempo. Né? Fala isso pro meu filho o tempo todo. Que vocês parem a tempo, assim. Se não tá te fazendo bem, não é porque você tá na Universidade de São Paulo, né? Você tem que fazer uma coisa que te satisfaça. Sim. Porque... por mais que a gente fale assim, mas lá na frente eu posso trocar. Pode, mas às vezes um caminho é muito doloroso. Sim. Você quer ver? Teve um caso aqui, eu tenho falado, Clarissa, que o podcast para mim está sendo mais do que um doutorado. Porque todos os dias eu converso, né, pelo menos 3 vezes por semana, com pessoas completamente diferentes. E eu entrevistei aqui um professor do meu filho que ele fez direito porque a família queria que ele fizesse direito, exigia isso dele. Ele foi infeliz durante 5 anos. Ele terminou, passou na OAB, entregou o diploma para os pais dele e falou: agora eu vou fazer o que eu quero. E ele foi estudar literatura e hoje ele é professor de literatura.
Olha isso, né? E ele fala isso aqui, foi uma dor, né? Foram 5 anos de sofrimento fazendo uma coisa. E eu falo isso para o meu filho, para os amigos dele, assim, cara, e meu filho ele quer fazer história, ele quer ser professor, ele já dá aula com 17 anos, e eu falo para ele, se tiver errado, você começa outra. Você começa de novo, né? E você falou uma coisa interessante, Clarice, que é o seguinte, no decorrer desse tempo, eu vivi isso também na minha vida pessoal, mas com essas 120 entrevistas, eu fui aprendendo um modelo. Muita gente escolhe com os 17 anos, a maioria erra. Então, de 60% das pessoas que vieram aqui fizeram uma faculdade e hoje trabalham com outras coisas. Segunda coisa, tem um momento lá que aconteceu comigo, quando eu saí da Ambev, dos 30 aos 35, que você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? E eu quero fazer outra coisa na minha vida, e que você faz assim, e muita gente faz isso. E tem um terceiro momento, que é o que eu vivo hoje, que é aquele momento que você fala assim, tá bom, eu alcancei o que eu queria aqui, eu tenho uma estabilidade financeira, meus filhos já estão adultos, o que eu quero da minha vida a partir de agora? E é engraçado que eu fui empiricamente aqui, da minha vida pessoal e das entrevistas, percebendo isso, e algumas semanas atrás eu entrevistei uma professora lá da FATEC aqui, professora Kelly Cristina, e ela tem uma linha de pesquisa que se chama análise de biografias. E ela fala exatamente isso, que tem esses momentos. Tem um momento entre os 18 e 19, tem um momento entre os 30 e os 35, e vai ter um momento entre os 45 e 50, que são momentos de virada de carreira, realmente. Porque são momentos que você fala, tá, cheguei aqui, e agora? Né? Aquele questionamento. E aí, o terceiro gancho que eu quero pegar no que você falou é a história do empreendedorismo. Eu dou a disciplina de empreendedorismo na FATEC, dei ela na Barão e faço um itinerário formativo no colégio do meu filho, que era isso que eu estava falando, que eu estou tendo uma experiência de ensinar para adolescente, que eu nunca tinha tido essa experiência. É desafiador. Desafiador. A e primeira falando vez para eles, foi para jovem, assim. É desafiador. Um cursinho, E eu estou dando uma disciplina de empreendedorismo e inovação para eles. E hoje se criou um mito de que todo mundo tem que ser empreendedor, que CLT é feio, que isso, aquilo, outro, e que é um mito que está destruindo as pessoas, porque nem todo mundo é empreendedor. E está se vendendo a ideia de que, não estou desmerecendo o trabalho, mas de que fazer entrega, de que ser Uber é empreender, não é, são duas coisas completamente diferentes, né? Sim. Então, assim, eu comecei dando aula pensando assim, como eu vim de escola pública, eu sempre quis retribuir o fato de eu ter acessado um ensino superior de qualidade, né? Numa universidade pública, do que a gente sabe, há 20 anos, ainda é difícil de acessar. Mas há 20 anos atrás era mais difícil ainda. Então eu falei, poxa, eu queria tanto retribuir, né, fazer um trabalho voluntário. Aí eu dei aula no cursinho comunitário de matemática. Que é o que o meu filho está fazendo. Dava aula de trigonometria sexta-feira à noite, terceiro horário. Então assim, eu falei, nunca mais eu quero dar aula de matemática. E assim, pouco se falava nesse momento sobre empreender e tal. E aí, corta para hoje, né? Eu observo muito, tanto a galera falando, né, o que eles querem, a galera que fala, os jovens, né? E o que se vende muito dessa questão de que todo mundo é empreendedor. Não é empreendedor, né? Você cria um mito de que o empreendedor de si mesmo, né, é o CEO de si mesmo. Já é pacificado, por exemplo, para a sociologia, que o motorista de Uber, o entregador, não é empreendedor, entendeu? É uma pessoa que está numa situação de trabalho, que muitas vezes é precarizado, né? Vai ter que trabalhar muito mais horas trabalhar que o muito normal. mais horas que o normal. Então, igual eu dou aula, e às vezes eu pergunto, eu falo muito com eles. Eles falam, mas aí tem a flexibilidade. Eu falei, tá, mas o ganho que você tem com a flexibilidade é o mesmo ganho que você tem com a CLT? A segurança que você tem? Então, eu tento trazer muito essa reflexão. A quem cabe uma pejotização? Tem casos que cabe, né? O salário é bom, que a pessoa ela consegue. Se a gente pensar, o que ela está recolhendo para o INSS, para FGTS, cargos de gestão, cargos de alto salário. Altos salários. Eu fiquei chocado, Clarice, essa semana. Eu vi um anúncio, porque eu atuo na BRH, na Associação Brasileira de RH. Então, eu conheço muita gente de RH. Eu recebi um anúncio
de analista de RH PJ. Eu falei, gente, como assim? É um absurdo esse tipo de coisa. Então você tem uma estrutura tradicional, só que você quer contratar com PJ. E aí você quer cobrar daquele PJ as obrigações de um CLT. Sim. Então o que a gente começa a ver? O trabalho, né, as relações de trabalho, elas estão mudando. E aí a gente tem pessoas que estão entrando e estão desmerecendo a CLT, que para mim é um regime muito bom. Sim, de proteção, assim. Você tem que fazer a conta, porque se CLT, você tem o 13º, você tem as férias, você tem o INSS, você tem, né? Então, mas teoricamente, se essa pessoa está exercendo uma função de 8 horas naquele trabalho, tem que fazer uma hora de almoço, não sei o que, ela está fazendo a função de um trabalhar CLT. Sim. E essa pessoa deveria ter os direitos garantidos pela CLT. Aí que ela faz contrato PJ. Aí as férias, então eu vou te dar porque eu sou bonzinho. Não porque é o seu direito. Sim, então você começa a pensar até onde está indo o direito do trabalhador, né? E como essas relações elas estão ganhando outras nuances. Né? E de certa forma, assim, e aí a gente pode entrar num outro ponto, né? Assim, que eu vejo isso com o empreendedorismo, vejo isso com outros assuntos também. Se existe toda uma massificação de um discurso que a gente vê nas redes sociais, vendendo isso como algo positivo e criando, né, nas pessoas, principalmente os mais jovens, essa percepção muito equivocada, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. É lógico, né, assim, e essa é uma discussão que hoje está muito presente nas empresas, no RH das empresas, a reclamação da minha geração a respeito da geração Z. Lógico que nós crescemos em momentos sociais completamente diferentes, momentos da sociedade. Eu sou da geração X, eu cresci num momento de crise econômica, em que a gente via os pais da gente uma dificuldade enorme de poder pagar as contas, que ficavam desempregados, porque tinham um nível de desemprego muito alto, e aí existia uma precarização da vida muito grande. Então a gente foi ensinado assim, arruma um emprego, fica o resto da vida nesse emprego. A estabilidade. Né? Busca estabilidade, isso. A sua geração é uma geração, algumas décadas depois, ela já é uma geração que já entrou no mercado de trabalho com uma estabilidade econômica um pouco maior, com a possibilidade de ir para uma escola de estudar, porque se a gente jogar lá para a década de 90, 2% das pessoas no Brasil chegavam num curso superior. Quando a gente vai para 2007, 2008, 2009, já pula para 12, hoje pula para 20 e poucos. Então, era um mundo completamente diferente quando você entrou do meu. E hoje é outro mundo completamente. Você foi ensinado assim, você tem uma profissão, mas você pode trabalhar em várias empresas diferentes, não tem problema. Essa nova geração, ela está sendo ensinada, não. Você vai ter várias profissões diferentes. Porque talvez a sua profissão nem nascido, nem exista hoje, né? Eu acho que essa questão da geração ela é muito importante para a gente entender como pensar no trabalho. Isso. E aí a gente vai pensar também por que tem pessoas hoje falando que não quero ser CLT. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar com alguns pesquisadores, né, que pesquisam, por exemplo, empreendedorismo periférico. E aí, o que eles me falaram? Que eu achei muito legal isso, que hoje a questão do empreendedorismo periférico está muito assim. Muitos deles são a primeira pessoa que teve acesso ao ensino superior por alguma política pública. Sim, e que os pais não tiveram acesso. Né? Os pais trabalharam muito para garantir que essa pessoa continuasse ali os estudos, que fosse para a universidade. E ela fala assim, cara, legal, eu tive acesso ao ensino superior, mas a que tipo de emprego eu sirvo, né? Onde que eu me encaixo? E às vezes é um emprego que não te dá mobilidade econômica nem social. Então, que vai estar limitado a 2 salários mínimos, um salário mínimo. Então, a pessoa fala assim, eu vou empreender. Porque no empreendedorismo, eu tenho uma chance de ascensão social e ascensão econômica. Sim. E eu acho muito interessante isso. Nesse contexto, eu acho que faz muito sentido a pessoa buscar o empreendedorismo. Sim. O que eu acho que não faz sentido é a gente precarizar o trabalho e falar que isso é empreendedorismo. Isso é empreendedorismo. Né? Você bota uma plataforma para mediar relações de trabalho que não tem proteção social nenhuma, né? Não detém os meios de produção ali, né? Porque quem tem que garantir o meio de produção é o trabalhador, então tem que se enxergar como classe. E aí você precariza. Sim. E aí o que a gente tem que entender enquanto geração? A gente tem uma geração que buscava muita estabilidade, aí a minha geração veio com a ideia, né, da realização, de fazer o que você gosta e tal, só que a gente percebeu que a gente precisa criar caixinhas da vida. A gente tem a caixinha do trabalho, tem a caixinha da vida pessoal, e a gente tem que tentar equilibrar isso,
Porque principalmente na pandemia com o home office, como que você separa a sua vida profissional do pessoal? Não dá, né? Por mais que a gente tente, né? Não dá. Eu, enquanto docente, eu tava conversando isso com os meus colegas. Eu tenho a sensação que eu tô sempre atrasada, né? E todo dia, toda hora eu tô pensando em alguma coisa, eu vejo uma pesquisa e tal. Então é difícil você desligar do trabalho. Sim. A questão é, a gente tem que ter esse exercício e ver o que eu espero do trabalho. Ontem eu tava conversando com os meus alunos e era uma aula sobre sentimentos e emoções, né? Que é uma aula de comportamento organizacional. E a gente estava falando de inteligência emocional. E a gente, né, uma parte da inteligência emocional é a autorregulação também, e a gente se conhecer também. Sim. E aí a gente estava falando de casos de burnout, né? Pessoas que chegam a esse limite porque você não percebe que esse limite já foi ultrapassado. Eu dou consultoria para uma empresa e tem uma pessoa que eu desenvolvi desde o início lá, e hoje ele é o gestor da empresa. Todos os dias eu estou falando com ele isso. Você já chegou no limite. E a pessoa não percebe. E isso aconteceu comigo. A minha decisão de sair da Ambev, depois de ter chegado num ponto que eu queria chegar, no cargo que eu queria chegar, ganhando o dinheiro que eu queria ganhar, foi assim, tá ótimo, eu tô ganhando dinheiro do caramba, mas eu tô acima do meu peso, eu tô com úlcera, eu já perdi meu primeiro casamento, e aí, o que eu tô fazendo com a minha vida? Qual é o custo disso? Não faz sentido nenhum esse custo, né? Eu acho que é um desafio a gente tentar equilibrar. Claro que assim, cada pessoa tem um objetivo de vida. Sim. Então eu vejo nos alunos, tem aluno que falar pra mim, não, eu tô trabalhando mais e tal. Ele não vê problema nenhum. Só que eu falo pra eles, a conta chega. A conta chega. A conta chega. Então assim, aprendam desde sempre qual é o limite de vocês. Claro que assim, você vai trabalhar, você vai se estressar, faz parte da vida, você vai se frustrar. O ano passado eu lembro que eu cheguei para uma turma e falei assim, gente, e aí, você acha que o trabalho é emocionante todo dia? Você acha que vai acontecer fogos de artifício todo dia? Não, existe uma coisa que chama tédio. Sim. A vida é tediosa. Então assim, os dias de altas emoções são raros. E a gente tem que lidar com o tédio, né? Que é uma coisa que essa geração tem um pouco de dificuldade. Lidar com tédio. Mas eu acho, tem um outro ponto que eu sempre discuto sobre isso, que é o seguinte, existe uma questão também chamada ciclo de vida. Sim. Quando você tem 20 anos, 22 anos, você não tem um passarinho para cuidar, né? Você mora com seus pais, é muito fácil eu tomar decisão e largar tudo. Desistir, né? Mas você pega uma pessoa da mesma idade, de um outro contexto econômico, que vem de uma periferia, que casou aos 18 anos, que é arrimo de família. A gente sabe que nas periferias, isso é uma experiência que eu também vivi, quem nasce em periferia acha que vai casar com 18 anos vai sair de lá. E aí eles casam muito cedo, têm filhos cedo. Você é outro mundo, essa pessoa não vai fazer essa loucura. É o que eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, vamos pensar no contexto ideal, que você tem possibilidade de escolha. Que eu acho que é um privilégio na vida quando você pode escolher trocar de emprego, sair de uma situação, quando você tem essa possibilidade, pessoas que não têm. E a universidade trouxe outro público pra gente, né? A gente tem a política de cota e tal. E eu acho muito importante a gente fazer essa pontuação, porque eu tô dando aula para todo tipo de aluno. Sim. E aí, existem alunos ali que não podem sair do trabalho, que aquele trabalho representa muito para ele, né? E como que a gente lida com isso? Porque às vezes aquele trabalho é ruim e a pessoa não tem condições de sair. Agora, uma pessoa que tem uma vida mais estável, né, financeiramente, ela tem possibilidades, né? Ela pode escolher. E é importante entender esses nuances, privilégios. né? Eu tenho uma... consciência de classe, né? Eu comecei a lecionar mais ou menos na época que você estava na faculdade, 2006, 2007. E eu dava aula numa escola na Zona Leste de São Paulo, ali a Unicid. E era bem esse perfil que você falou da primeira pessoa da família que pôde estudar, né? Por causa do FIES, por causa de uma série de coisas, por causa dos tecnólogos que surgiram naquela época. Então, muitas pessoas que já trabalhavam e vieram estudar. E essa é uma conversa que eu tenho muito com meu filho. Eu falo, filho, você tem um privilégio que você tem que entender esse privilégio, o mundo no qual você está. Mas essa ficha nunca tinha caído para ele. E aí, no ano passado, ele foi fazer parte de um projeto que chama Estudantes que Ensinam, lá da escola dele, que eles vão para a escola pública ajudar os professores, né, com os alunos que têm dificuldades, ajudar os professores. Hoje, o meu filho, na verdade, ajuda os professores a usar os sistemas do governo, porque eles não sabem usar. Uhum. E quando ele chegou a primeira vez em casa, ele falou assim, pai,
Sabe tudo aquilo que você me falava, né? Hoje eu entendi. Hoje eu entendi que tem gente que vai na escola só para comer, que tem uma criança de 8, 9, 10 anos que é analfabeta e que é analfabeto e está lá na escola, mas os pais são analfabetos também, ou tem muita dificuldade. Então, é um mundo que, às vezes, quem vive na bolha não consegue acessar. Por isso que é uma discussão que depois a gente pode alongar. Eu vivi numa empresa que tinha uma cultura muito forte de meritocracia. Show de bola. Eu sempre falo isso. Todos nós entramos aqui, um matou o outro, nós estamos no mesmo nível. A partir daqui é mérito mesmo. Né? Vamos nos matar aqui e vai ser mérito. Agora, você não pode falar em meritocracia numa sociedade em que um teve todas as oportunidades do mundo de estudar e o outro não teve. Né? E é uma outra coisa que eu falo bastante para eles. Um tópico que a gente discute é a questão de gestão da diversidade, né? E aí entra os tópicos de equidade e inclusão. Eu falo, dá pra gente falar que as pessoas saem do mesmo ponto de partida? Não saem. E como que a gente corrige isso? Primeiro, é admitindo que isso existe. Porque tem pessoas que não admitem. Sim, né? sim. Elas não conseguem sair da... E aí, assim, por N motivos, ela não acessa essa realidade. Ela nunca acessou essa realidade. Entendeu? Ela não faz parte do cotidiano dela. E aí, porque não faz parte do cotidiano dela, ela acha que não existe. Então, ela vive num mundo fantasioso. Eu dando aula lá para os alunos do colégio que meu filho estuda, é muito difícil, porque imagina, são jovens de 17, 18 anos de idade, que vivem na parte mais rica da cidade, de uma das cidades mais ricas do estado mais rico. Que não tem nenhuma vivência. Não consegue ver. E aí, assim, a própria família também não deixa chegar a essa realidade, sabe? Perfeito. Porque eu acho que assim, a criação, ela influencia muito. Você pode ser muito rico, mas se você entende que existem realidades distintas no mundo, você dá acesso à pessoa. E ela percebe assim, qual é a minha função social? Se eu sou uma pessoa que consegue acessar outros espaços, como que eu posso contribuir para diminuir essa desigualdade? Sim, então eu acho que a gente tem... E dar aula... E a educação é isso. Aí é por isso que entra a educação. Então hoje eu me sinto muito realizada pela educação, porque eu acho que eu tento minimamente fazer a diferença. Sim. Por meio da educação, por meio da pesquisa. Então, hoje, o que eu pesquiso? Empreendedorismo periférico. O que eu estou pesquisando? Outra linha, inteligência artificial em processos de RH. Né? Os vieses que acontecem, viés de gênero, de raça. O recrutamento e seleção, tradicionalmente, ele já é preconceituoso. Aí, quando você joga a IA para cima dele, você está, na verdade, a IA está aprendendo com os processos que foram feitos antes. Porque o que a gente tem que entender? A IA sozinha não faz nada. São pessoas que criam o algoritmo. E as pessoas têm vieses. É o que eu falo para os alunos. Se eu chegar aqui e for escolher uma música, que música que eu vou colocar que eu gosto? E é isso, né? É um exemplo muito bobo, mas que é mais fácil da pessoa acessar. Não, e isso é, assim... eu estou chateadíssimo, na verdade, porque o papo está ótimo, eu queria muito alongar ele muito, mas eu tenho um compromisso, você sabe. Eu vou te convidar para você voltar aqui e a gente falar de outras coisas, porque tem muita coisa para a gente falar. Assim como você, eu sou uma pessoa extremamente curiosa também, e a minha vida sempre foi pautada nisso. Eu tenho uma formação em administração, depois quando eu fui para a educação, eu busquei várias formações em educação também. Eu amo sociologia, filosofia, antropologia, então já estudei isso por lado de cá. E em um determinado momento da minha vida, não sou um profissional de RH, mas eu fui fazer um MBA de RH, até na FIA mesmo. E quando eu cheguei no MBA de RH, o meu TCC foi sobre recrutamento e seleção. Porque eu entendi assim, se você recruta e seleciona bem, todo o resto do RH fica mais fácil. Só que o recrutamento e seleção é extremamente preconceituoso. Quando eu via isso do ponto de vista empresarial, isso não me incomodava. Mas quando eu saí desse mundinho... Você vê do ponto de vista social, eu falei, cara, como isso é injusto, como isso é incômodo. E as pessoas falam, não é assim. Eu falo, tá bom, então só me diz outra coisa. Quantas mulheres tem na liderança dessa empresa? Quantos negros tem? Então tá bom. Então depois a gente fala do assunto. E a mesma coisa as etapas do processo, né? Eu vejo que quando eu saí da universidade, ali em 2012, como era um programa de seleção de um trainee e como é hoje. Então, assim, obrigatoriamente você tinha que falar pelo menos inglês, se falasse espanhol era um diferencial, você tinha que ter feito intercâmbio, e é um intercâmbio de trabalho voluntário, para, sei lá, subir do Everest, eram umas coisas assim bizarras. Hoje eu acho que as empresas perceberam,
não dá para ter diversidade se a gente não tiver um processo seletivo que ele seja inclusivo. Sim. Então, assim, inglês é necessário? Mas eu posso fazer com que essa pessoa depois aprenda por um curso, alguma coisa? Então, eu vou colocar ele como desejável. O intercâmbio é importante? Mas nesse momento, será que eu preciso dele ou eu posso depois garantir que essa pessoa consiga ter acesso a essa outra vivência, né? Porque senão eu nem represento, por exemplo, uma empresa de produtos de consumo. Se eu não tenho uma pessoa lá dentro, no desenvolvimento de produto, que veio da periferia... Eu não sei para que eu estou falando, eu não conheço meu público. Então, assim, por que você tem? Para ter inovação, para você saber com quem você dialoga. Porque hoje a gente está falando numa empresa voltada ao cliente. Exatamente. Então, eu tenho que responder o que o cliente quer. E para eu saber o que o cliente quer, eu tenho que me botar no lugar dele. Eu tenho que estar dentro da sua experiência. Como que você vai vender um produto para uma periferia se você nunca foi lá dentro e não entendeu qual é o conceito? E aí eu acho que é incoerente até. Então, assim, o processo seletivo, né? E aí, por isso que hoje eu me identifico bastante com a área. E aí eu faço esse recorte para o empreendedorismo. É muito possibilidades, né? Eu tenho a possibilidade de ir para uma empresa, eu tenho a possibilidade de empreender, eu tenho a possibilidade de ir para um setor público, né? Para o terceiro setor. Para o terceiro setor e assim por diante. A questão é, como eu acesso esses setores? Que tipo de empreendedorismo, por exemplo, eu estou promovendo no Brasil? Porque eu falo que era o cerne da minha pesquisa. Legal, eu quero falar que no Brasil tem que ter mais startup. Bom, só quantos engenheiros se formam no Brasil? Quais são os ecossistemas que eu tenho? É uma bolha. Então, assim, se eu quero que o Brasil seja empreendedor, que dê as mesmas ferramentas para todo mundo. Aí a pessoa decide se ela quer. Aí eu quero que todo mundo empreenda e funde uma startup. Legal. Aí na minha pesquisa, por exemplo, consegui 200 empreendedores. A maioria tem mestrado e doutorado. As mulheres têm que ter pós-doc. Entende? Porque se ela não se legitima pelo título, ela tem muita dificuldade de entrar naquele ambiente. Isso aqui é mais amplo, né? Porque a gente sabe que nós temos mais mulheres do que homens no ensino superior por isso. Muito né? mais. Só que no mundo das startups, na minha amostra, por exemplo, de 200, 10 pessoas eram mulheres. Então é muito complexo a gente ver isso. Porque a gente vê um discurso que... Parece bonito, né? Parece bonito, é meritocrático e tal. Mas, é o que eu falo, na realidade a prática é outra, né? Que é um pouco do tema que a gente tinha se proposto a falar, que é o gap que existe entre a academia e o mercado de trabalho e o mundo corporativo. Não tivemos tempo. Que infelizmente eu vou ter que encerrar porque tem um compromisso. Mas eu queria realmente te convidar para voltar aqui para a gente falar de outras coisas, porque eu acho que tem muita coisa. Educação superior, você falou de várias coisas sobre educação que eu queria aprofundar aqui, porque... você falou, por exemplo, né, eu percebi isso fazendo lá monitoria na USP lá em São Paulo, o impacto que teve a entrada de pessoas das cotas sobre a estrutura das escolas, né, da escola pública. Então tem muito assunto, eu vou te convidar para voltar. Claro, eu estou à disposição. Então eu vou pedir para você se despedir, falar o que você quiser, depois eu encerro aqui e a gente vai voltar aqui. Bom, Viviane, um prazer, eu acho que esse não é um assunto, né? São vários, né? Mas a gente pensar em educação, pensar no mundo do trabalho, pensar no nosso papel social enquanto educador, é um desafio, né? Então, eu fico muito satisfeita de poder compartilhar um pouco disso, poder te trazer um pouco da universidade, da experiência do que é a universidade também. Porque, como eu falei, fazer parte da Universidade de São Paulo é um orgulho, mas também é um desafio. Vou te falar sinceramente, né? Hoje eu estou fazendo doutorado, eu durante muito tempo me afastei do mundo acadêmico para ganhar dinheiro, né? Aquela história. Estou fazendo. Você trabalha só da aula. Você trabalha só da aula. E eu te falo que eu admiro muito, porque assim, eu sei o que é passar num concurso público, principalmente numa universidade como a USP, né? Não é à toa. A sua história mostra isso, você ter empreendido enquanto estava fazendo doutorado, isso mostra, né? A prática, talvez seja isso que você desafiou as pessoas lá. Talvez esteja um pouco... E a forma como a gente entende o mundo também, né? A gente tem, eu acho que a gente tem um papel de desafiar o status quo. O desafiar vamos refletir sobre isso? Sim. Essa regra, o que é dado, é o correto? Será que não tem outra forma da gente pensar como as pessoas podem acessar? Será que isso que está acontecendo é legal? Será que esse modelo de educação ainda faz sentido no Será mundo que esse que nós modelo estamos? de educação, será que esse modelo de relações de trabalho? Então, assim,
vamos conversar sobre isso, né? Então, acho que é muito... acho que é isso que eu tento fazer aqui. Muito né? legal. Assim, eu tento fazer conversas que vão além de simplesmente fazer perguntas e respostas, né? Às vezes, aconteceu com a gente agora, a nossa conversa saiu completamente daquilo que a gente tinha se proposto a fazer. Sim, sim. Bom, gente, e é isso que é o mais que um, né? Toda vez que você conhece uma pessoa, você se torna mais do que um, porque você aprende com essa pessoa e se torna, né, vai aprendendo coisas novas e para mim tem sido um grande aprendizado aqui. A entrevista da professora Clarissa estará completa no nosso YouTube, completa no nosso Spotify também e vários cortes aí nas redes sociais, mas ela já me prometeu que ela volta aqui porque a gente vai falar mais tempo sobre outras coisas. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada.